Fala galera, beleza? Alex Mazur começando aqui a segunda aula de Python, na realidade a segunda parte da primeira aula. Quando me comprometi a fazer isso com vocês, a ideia é a gente tentar cobrir tudo em uma hora, porém tudo que é ligado à programação às vezes foge um pouco do controle, mas queria agradecer aí a quem está acompanhando desde o início, aí os feedbacks que eu tenho recebido tanto pelo vídeo quanto no grupo da faculdade. E se porventura você tem algum amigo que está tendo dificuldade com Python e que nunca teve acesso à programação, compartilhe o vídeo com ele. Se tiverem qualquer dúvida, botem nos comentários e vamos fazer a comunidade se ajudar. Lembrando que eu sou um aluno assim como todo mundo, a diferença é que eu já tenho mais de 10 anos na área de tecnologia. Eu não sou propriamente um programador, a minha formação ela foi na área de sistemas, mas na realidade eu trabalho com infraestrutura e agora estou fazendo uma transição para pegar um ano um pouquinho mais ligado à lógica de programação e dados. Então, nesse ponto, o Python ele ajuda bastante. Você não precisa construir o Facebook ou você não precisa construir nenhum projeto mirabolante. Sendo que o princípio de tudo é você conseguir utilizar a ferramenta pro seu dia a dia. Então chega mais e vamos aprender junto. Beleza, então vamos começar. Então antes de mais nada, eu queria só tirar uma dúvida que chegou até mim e talvez outros podem ter a mesma dúvida sobre qual programa a gente utilizar para trabalhar com o Visual Studio. Melhor, qual programa utilizar para trabalhar com Python? Vão ter várias alternativas. Obviamente, o editor de texto que é mais popular entre a galera que desenvolve é o Visual Studio, mas independente do programa, o resultado ele vai ser o mesmo. É mais uma questão realmente tanto de estética quanto de você dominar aí os comandos. Eu, como utilizo o Visual Studio há bastante tempo, opto por ele. Mas quem quiser usar PyCharm ou qualquer outra ferramenta, vai ter o mesmo efeito. A única coisa que a gente precisa realmente ter aqui é o nosso amigo Python, que aqui é para ter instalado. Vamos confirmar. Sim, temos aqui o Python 390. Às vezes você pode estar numa outra versão. Se possível, você pode utilizar sempre a última aqui, que ela evita algumas questões mais avançadas que versões antigas podem dar erro. Mas vamos aqui agora para o que importa. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o que é o Python, sobre variáveis, sobre entrada e saída, que seria praticamente entrada, processamento e saída, sobre lista e estrutura de dados, onde a gente teria aqui as nossas listas, as nossas tuplas e os nossos dicionários. Uma coisa muito importante aqui, antes de mais nada, quando a gente trabalha com lista, essa lista pode ser de qualquer item. Então, por exemplo, se eu quero ter uma lista de strings, que a string, você indo aqui para cima no documento, ela seria o meu texto. Eu poderia ter uma lista de inteiros, uma lista de floats, de racionais ou flutuantes, ou uma lista de booleano. Uma coisa muito legal também, quando a gente vai para algo um pouco mais avançado, é que a gente pode ter essa lista. Peraí que eu perdi. A gente pode ter listas de tuplas e listas de dicionários também. Onde, só recapitulando aqui mais uma vez, a minha lista, então, são listas ordenadas, que podem ser de qualquer um desses itens que eu comentei. As tuplas, elas vão ser ordenadas e imutáveis. E os dicionários, eles são chave e valor, e eles podem ser alterados. Nesse contexto aqui, é muito comum a gente utilizar dicionário para criar relações entre
por exemplo, aqui a fruta e a quantidade. E aqui nas tuplas, pode ser muito comum para a gente criar, por exemplo, históricos de alteração no sistema e coisas do tipo, tá? Seria mais ou menos isso. Eu vou avançar aqui um pouquinho, recapitulando. Questão das condições aqui. A gente tem tanto a questão do if, que seria o C do Excel, quanto o while, que a gente faz uma repetição, quanto o for, que, como eu comentei com vocês anteriormente, ele serve para quando a gente precisa repetir isso mais de uma vez. As operações booleanas, para comparativo. E aí, agora chegando aqui no que realmente importa, a gente tem aqui as nossas funções. O que seriam funções? Como você pode ver aqui em cima, a gente escreve muita coisa. Muita coisa mesmo. E muitas vezes o sistema, ele precisa repetir essa função várias vezes e eu não quero copiar código. Por exemplo, se eu vou copiar essa parte aqui, que fica mais fácil eu rodar antes. Me dê um momento. Então a gente vai rodar aqui Python 3. Vou salvar o meu arquivo. Se eu estou com essa bolinha aqui, significa que eu não salvei. Vou dar aqui um Command S ou Ctrl S, se você tiver aí no Windows. Agora aqui... Opa, já rodei Python. Agora eu vou rodar aula... aula 01, parte 2. Beleza? Ó, ele retornou para mim essa mensagem. Olá, Alex. Certo? Se isso aqui não fosse uma função, eu vou comentar aqui um pouquinho. A gente vai aqui agora fazer como seria isso sem a função. Seria print. A gente vai abrir aqui, vai ser F. E eu vou copiar isso aqui. Aí o nome, a gente atribui aqui, ó. Nesse caso, eu já vou colocar direto, eu não vou pedir para informar. Como eu quero só dar um exemplo para você, vai ser bem tranquilo. Então, ó, veja só. Então, vamos dividir aqui por um instante. Eu tenho aqui em cima a minha função. E aqui embaixo eu tenho a minha chamada. Eu vou comentar esses dois itens para a gente ter claro o que é cada um deles. Podemos chamar de chamada direta também. O que acontece? Aqui eu estou definindo uma função. Essa função aqui ela se chama saudação. Vamos tentar reescrever ela aqui por um instante. Então def, que é a definição, é como a gente chama a função, ou definition, se a gente for falar em inglês. Vou chamar ela de mensagem de saudação. Aqui a gente vai mudar um pouquinho. Como só tem uma entrada, eu quero colocar o nome e eu quero colocar também a mensagem, certo? Então vou colocar aqui 2 pontos. Aqui a IA tá sugerindo pra gente o return, certo? Por quê? Aqui dentro da definição eu tenho o nome da minha função e aqui eu tenho os parâmetros que eu vou estar enviando, certo? Eu vou pular aqui por um momento, eu não vou fazer o que ela está mandando. Eu vou colocar aqui
Vamos manter o return. Eu acho que assim faz mais sentido. Por uma razão. Aqui a gente vai estar retornando formatado, que o F, aquela de formatação, a minha mensagem e o meu nome, certo? Eu vou dar um tab aqui para ser mais rápido e a gente vai fazer uma questão bem legal aqui. A gente vai chamar essa função. Eu não vou no automático, eu vou fazer um negócio diferente. Então, meu nome, ele vai receber um input, e aí sim ele vai pedir para digitar qual que é o nome. A mensagem a gente vai fazer a mesma coisa. Mensagem vai receber um input, e a gente vai capturar na variável mensagem. Aí, aqui ele está sugerindo a gente criar uma variável chamada resultado para printar na tela. Que a gente pode armazenar na variável ou a gente pode simplesmente fazer isso aqui. Por quê? A gente só atribui um valor para a variável se de alguma forma a gente vai usar essa variável depois. Então, voltando aqui desde o começo, eu tenho aqui o meu método, a minha função que se chama mensagem de saudação, e eu tenho que passar aqui dois valores. Os dois valores vão ser nome e mensagem. Coisa curiosa. Se eu quiser chamar, por exemplo, o nome da função, ou sei lá, se eu quiser chamar de primeiro valor, ou se eu simplesmente quiser chamar de nome, para ser mais fácil, vai dar no mesmo. Por quê? A única razão pela qual a gente coloca esses nomes aqui em cima é para eu saber com qual informação eu vou estar lidando. Assim como aqui no return, ele vai servir para mostrar para a gente qual informação que teve entrada ou que teve processamento aqui dentro da função e eu vou retornar de volta. Nesse caso aqui, eu vou retornar o texto. Então, antes de mais nada, deixa eu rodar isso aqui e aí vai ficar um pouco mais claro para vocês sobre como funciona. E eu não salvei, peraí. Agora que salvar ele vai funcionar. Ó, o meu nome, Alex. Mensagem de saudação, a gente tá tendo essa aula aqui, eu tô gravando ela às 18h19. Então vou colocar boa tarde. Veja só. Ele retornou boa tarde, Alex. Porque aqui a gente envia esse valor para cá através desse comando. O segundo valor aqui na sequência. E as variáveis aqui a gente usa para capturar. Nem sempre eu preciso capturar a mesma coisa que eu vou retornar. A gente pode fazer um negócio diferente aqui. Eu vou colocar aqui um horário aleatório, por exemplo. Tipo agora que é 18h20, certo? E aqui eu vou atualizar. Ó. Agora são horário, certo? Então, eu tenho o meu horário, que é 18h20, e eu retorno aqui. Reparem que não tem nada aqui em cima. Se eu salvar isso aqui, voltar para o meu terminal e rodar, ó, Alex, boa tarde, ele vai me retornar isso aqui. Se
eu já quisesse fazer algo mais complexo, eu poderia usar uma função para pegar o horário atual. Só que, como eu tenho outros exemplos aqui, acho que a gente pode pular por um instante e ir com calma, tá? Então essa seria a primeira parte. Eu estou usando esse primeiro exemplo aqui justamente para vocês entenderem que dá pra gente trabalhar com mais de um parâmetro. Que é quase a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui em mais um comentário. Pra gente tentar não apagar as coisas da sala. Pelo menos não as questões aqui de funções. E a gente vai começar agora a rodar as outras. Então, se eu rodar essa função aqui, eu vou rodar ela aqui no terminal. Opa, não salvei, ó. Pessoal, lembrem de salvar, eu não estou salvando. Ó, aqui vai pedir pra digitar. Ah, agora sim. Só aconteceu uma coisa bem estranha, ó. Eu salvei, depois de ter errado umas 3 vezes. Como às vezes eu tô usando Windows, às vezes estou usando Mac, eu confundi o Ctrl. Aqui repara que ele deu um resultado. E ele não retornou nada. Vamos fazer uma mágica. Olha só. Agora a gente vê o número 8. O que poderia ser feito também seria a gente colocar esse print no resultado. Mas o ideal é a gente sempre retornar valores e a gente fazer a chamada aqui, tá? Não recomendo misturar funções com retorno, que não é legal. Então esse seria o exemplo de somas. Esse aqui eu vou remover, como eu estou só dando alguns exemplos. Agora isso aqui é muito importante. Enquanto aqui em cima a gente estava criando funções, o Python tem funções que já são embutidas nele. Antes mesmo da gente chegar nisso aqui, se vocês repararem, aqui no input, ele sempre solicita para a gente informar um valor, que geralmente esse valor vai ser uma string, podendo converter ou não. Então logo ele tem uma entrada. Tipo, esse input aqui, se a gente fosse fazer um método dele, seria mais ou menos assim. O começo, obviamente. Eu vou ter tipo o meu valor. E ele vai retornar o meu valor. Ou melhor, ele não tem a entrada. Ele tem aqui. Não, peraí, pessoal. Até eu buguei nessa. Tá correto. Ele tem tipo uma entrada e ele vai retornar. Mas como essa função aqui é um valor reservado, eu jamais recomendo vocês utilizarem o input, tá? Provavelmente se a gente usar isso aqui ele vai dar erro, porque a sua função vai tentar substituir essa. Outra função também muito comum é o nosso amigo print. Porque basicamente ele vai pegar uma mensagem e vai printar. Ele vai mostrar essa mensagem na tela. Então, essas funções, elas são praticamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui quando a gente criou a nossa função de saudação. Então, toda vez que eu tenho uma definição, eu tenho lá a definição, o nome da função, eu vou ter os meus parâmetros, eu vou ter o meu corpo, que vai ter o processamento ou qualquer informação adicional, e ela vai retornar aqui um resultado, certo? Logo aqui, olha só que doido se a gente rodar isso.
No primeiro exemplo aqui, ele converte o meu nome para letras minúsculas tudo. No segundo exemplo, ele converte para todas maiúsculas. No terceiro, ele apenas coloca a primeira letra maiúscula. E aqui ele tem um split. Esse split eu acho que eu não copiei o print dele. Na verdade ele não tem print. Vamos colocar um print nele aqui. Veja só. Vamos rodar de novo. Ó. O que era uma string virou uma lista de strings quando a gente usa o split. Então eu posso, por exemplo, pegar um valor que ele tenha dois nomes aqui e depois dividir dizendo que o primeiro valor é o nome e o segundo valor é um sobrenome, por exemplo. Que mais a gente tem aqui? A gente tem um substituir também. Porque olha só que doido. Quando eu rodo aqui, ele vai mudar o meu nome. Porque como funciona isso aqui? Quando eu chamo meu replace do meu texto, que é a variável aqui de cima, o primeiro valor dessa função aqui é o nome que eu quero substituir. O segundo valor é qual é o nome que eu quero inserir no local. E ele vai retornar uma string, como vocês estão vendo aqui embaixo. Quando eu dou um print, ele vai pegar a string, que foi a saída dessa função aqui, e printar na minha tela. Simples assim. Uma coisa muito massa, também em meio a essas aulas aqui, que eu estou deixando até de propósito, é que todas as vezes que eu cometo algum erro, tirando se for algo, por exemplo, que vai tomar 3 minutos da aula, a minha intenção aqui não é editar, tá? Essa é praticamente uma live que a gente fez, só que uma live assíncrona, uma live que ninguém apareceu, porque a ideia é posteriormente a gente conseguir juntar todo mundo numa sala, estudar junto, a gente ter pergunta ao vivo. Então, para isso eu preciso que vocês interajam e compartilhem aí com seus colegas para a gente conseguir fazer um processo ainda mais interativo, onde não vou estar só eu falando um monte de coisa aqui, mas vocês também vão estar colocando as principais dúvidas, tá? Beleza. Então a gente falou aqui sobre funções básicas. Aqui logo na sequência, eu tenho uma outra... eu tenho aqui um outro exemplo de função, que é o range. Como vocês podem ver, o range, ele gera para mim uma lista aleatória de números. E ele é bastante usado para a gente trabalhar com repetições. Onde nesse cenário aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma repetição do número 1 ao número 10, começando do número 1. Então ele sempre vai printar para mim do 1 até o número 9. Então, tipo, a ideia é que o último valor aqui ele nunca apareça. Ele seria do 1 até o 10. Mas seria tipo igual ou maior que 1 e menor que 10. Se a gente for falar isso para um lado um pouquinho mais matemático. Nesse exemplo aqui, a gente já está pegando o 0. Então ele começa no número 0. Ele vai até o 10. Só que o incremento dele é 2. Então ele vai para 0, 2, 4, 6 e 8. Esse aqui seria o incremento. Se eu fizesse com o número 3 aqui, provavelmente seria 0, 3, 6 e 9. Para terminar. Teria um caractere a menos e a gente pararia no 9 e não no 8. Assim como aqui no 1 a gente foi até o 9 e foi de 1 a 1. E também a gente consegue colocar esses números, por exemplo, numa lista ordenada. Então se eu chamar o método da lista aqui, eu consigo colocar o range
em uma lista que eu posso usar para alguma eventual situação. E é muito legal que realmente a gente consegue, como vocês viram aqui, usar as definições para atribuir valor numa variável. Que aqui a gente tem bastante esse exemplo. E aqui, se eu tivesse criado uma variável chamada mensagem de saudação, tipo assim, eu poderia apenas fazer o print dela. Opa, eu fiz só um errinho aqui. Seria mensagem de saudação. E aqui seria o print mensagem de saudação. Até para ver se isso aqui está funcionando, eu vou colocar ele para rodar aqui no final. Deixa eu mudar uma coisa. A gente vai comentar aqui para baixo. Eu copiei errado para variar. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente vai aqui. Qual que é o outro que abriu? Nossa, baguncei tudo aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu voltar. Tá, então isso aqui eu vou recortar e vou colocar no final. Beleza, funcionou. Agora eu vou copiar isso aqui e colocar fora para eu conseguir fazer rodar. Ah, tá faltando a definição. Outra coisa importante sobre funções, tá? O importante é que essa função ela esteja antes de fazer a chamada. Se a gente colocasse essa linha aqui depois, iria falhar. Eu vou até tentar colocar para vocês verem. Então aqui, Alex, e boa tarde. Se eu mudar, vejam só agora como vai ser diferente. Antes de eu rodar, ele já disse que não achou o método. Apesar de não ser uma boa prática a gente utilizar o mesmo nome da variável no nome do método, a gente percebe que o Python entende automático. Porque aqui eu estou atribuindo esse valor para a variável. Sempre que eu tiver uma chamada de função, ela vai ter aqui esse formato, seja com o conteúdo aqui ou sem, mas vai ter sempre esse formato. Então se eu rodar agora, ele vai falar que ele não achou a definição. Ele vai até perguntar. Eu posso digitar. Mas veja só. Ele disse que não está definido. Então, dica importante, pessoal. Sempre coloquem as definições no começo. Tá? Se porventura precisarem fazer algum import, como por exemplo o datetime, para a gente trabalhar com horário atual, também a gente faz isso antes. Então, uma ordem aqui para a gente trabalhar com definições tanto internas quanto externas, sem ter problema. Vou até colocar na linha aqui de cima que está comentado. Primeiro, a gente coloca o import. Segundo, a gente coloca as definições. Terceiro, a gente coloca o nosso conteúdo. Porque aí vão ser obviamente inputs, como a gente tem aqui. Mas o que vai vir na sequência aqui vai variar bastante. O que geralmente vai acontecer, a gente vai ter um input, que é a entrada. A gente vai ter o print, que é a saída. No final a gente tem o processamento. Que o processamento pode ser qualquer coisa. Nesse cenário aqui, a gente está atribuindo um horário. Se agora, por exemplo, eu importar esse datetime aqui, que ele está me sugerindo, baseado em uma função que já é do próprio Python,
olha só que legal que vai acontecer. Eu vou colocar meu nome. Opa, aqui é boa tarde. E se olhar, ele atualizou a hora. Não são mais 18h20, são 18h36. E essa função aqui, eu não tive que escrever na mão. Já estava importado do próprio Python. E se a gente for explicar como funciona, seria assim. O primeiro item do import é o nome do meu import. Então, o datetime. Se a gente olhar a fundo, isso aqui é um arquivo. A segunda informação é qual que é a função que eu estou utilizando. Ou que é a classe que eu estou utilizando, melhor dizendo. Aqui é o meu método, que seria a minha função, que é o agora. E aqui eu tenho a minha formatação, que aqui eu faço uma chamada de uma outra função conjunta a do data e hora agora, onde ele diz para mim que eu vou ter o retorno de horas e minutos. Isso aqui por hora vocês não precisam decorar, o importante é que vocês entendam como isso é construído, que seria então o nosso módulo, o nosso import, a nossa classe. A gente tem aqui duas funções, tanto null quanto str, elas trabalhando em conjunto. Null para fazer a chamada da hora agora, e o string ftime, que seria tipo a formatação de string de hora, se a gente fosse traduzir o que está aqui, com horas e minutos, certo? Deixa só eu verificar quanto tempo a gente está de aula aqui para ver o que mais a gente consegue fazer. Então a gente já passou aí de 30 minutos. Vamos dar sequência pro próximo passo, certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre persistência. E logo depois de persistência, se possível, ainda nessa aula eu vou começar a dar um exemplo de como a gente conecta todas essas coisas em uma única aplicação, tá? Então acho que por hora eu vou apagar isso aqui. E eu vou criar um arquivo novo aqui chamado aula 1 persistência. Muito importante, se vocês não estão utilizando algo que é para criar apenas o arquivo Python, vocês precisam colocar o ponto .py no final. Assim como isso que a gente está fazendo aqui pode ser feito até mesmo num bloco de notas. A maior dificuldade que a gente teria seria eventualmente com algum autocomplete ou com a tabulação dos espaços da tecla Tab. Então essa é a razão que todo mundo hoje utiliza os editores para facilitar um pouco o trabalho. Então, vejam só. Todas as vezes que a gente trabalhou com isso, a gente estava trabalhando apenas com dados em memória. Então, quando eu digito Alex, boa tarde, e ele captura o horário aqui embaixo, toda essa informação está na memória do computador. Quando ele termina o código, ele apaga. Tanto que quando eu rodo de novo, se eu digitar qualquer outra coisa aqui, sei lá, João, bom dia. Opa. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu apaguei o final. Deixa eu rodar de novo aqui. Agora vai. Então, vou colocar aqui João, bom dia. Ele vai retornar isso aqui. Então, toda vez que ele encerra, ele apaga. Toda vez que a gente digita, ele vai gravar na memória do computador. Ele vai mostrar pra gente e vai apagar de novo. Qual que é o conceito da persistência? A gente salvar isso não só na memória, a gente vai salvar isso no disco. E para salvar no disco, existem algumas formas de trabalhar com isso. Uma delas seria a gente salvar em um formato chamado JSON. Para você decorar isso aqui, quem curte filme de terror tem o JSON no Sexta-feira 13. Super recomendo. Quem não curte terror, eu entendo.
A minha namorada mesmo não curte, então sei bem como é. A questão é, o, o JSON aqui, dessa vez ele não serve para cometer crimes, para acabar com a vida de pessoas. Ele serve para é, eu armazenar informações, tá? Brincadeiras à parte. Então, como funciona aqui? Eu vou copiar esse módulo inteiro. Esse módulo não, essa estrutura aqui. E eu vou rodar para ficar um pouco mais visual. Aí logo depois da gente rodar eu explico passo a passo, tá? Ah, eu não salvei para variar. Pera aí, pessoal. Agora sim. Ah, tô rodando o arquivo errado. É o persistência. Então vejam só. Aqui em cima eu já tenho um objeto do tipo dicionário. Vocês podem ver aqui, ó. Ele é um dicionário. Ele vai ter um nome, ele vai ter uma idade, ele vai ter um e-mail, certo? É um dicionário. Antes desse dicionário ser gerado, eu estou fazendo aqui a importação de um módulo chamado JSON. Esse módulo aqui ele já é próprio do Python, você não vai precisar instalar nada. Assim como o datetime que a gente usou no exemplo anterior, ele tem as suas definições. Por isso mesmo a gente falou de métodos antes disso. Aqui quando a gente salva, existe uma sequência, certo? A gente tem um comando, que eu vou tentar fazer um comentário aqui em cima, porque esse não dá para falar só falado. Então ele vai trabalhar aqui. With open seria como abrir. Ó. Esse é o interessante da IA, ele adiantou aqui o que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o nome do arquivo. Aqui seria o modo, eles chamam de modo de abertura, mas eu vou colocar que seria um modo de gravação ou leitura, certo? Para ficar mais didático. E aqui o encoding, ele seria o meu formato, certo? O formato é que quando a gente trabalha com dados, existem pelo menos uns 5 formatos diferentes. O TF8 ele vai ser o formato mais comum que a gente trabalha. Então eu não vou entrar muito em detalhes aqui. O que é mais importante que a gente saiba é que a gente está dando um comando para ele abrir um arquivo. A gente está dando um comando de qual vai ser o modo de gravação. Que gravação e leitura, ele também é conhecido como write e read. Como eu coloquei ao contrário aqui, eu vou deixar na mesma ordem para ficar mais fácil. Então, gravação é write, leitura é read. Se vocês olharem até quem já olhou ali aqui embaixo, eu tenho um R. Esse R é de read. Então, toda vez que eu vou salvar o arquivo, eu vou usar o W. Toda vez que eu for ler, eu vou usar o R. Certo? Eu vou estar salvando ele como arquivo. Esse arquivo, ele vai estar presente aqui. Porque quando eu for dar o dump, ele vai pegar alguns parâmetros. Quando a gente usa uma ferramenta tipo Visual Studio Code, se vocês repararem, ele já puxa algumas informações aqui, que é bem interessante. Então,
Por exemplo, aqui no dump. Tá, vamos só pular um pouquinho essa parte aqui, que vai ser complexo, e vamos seguir. Então a gente tem os dados que vem daqui. Ele tem o meu arquivo, que na realidade é a minha referência do with open. Então quando eu abro o meu arquivo aqui, ele vai passar a se chamar arquivo. Então se por exemplo eu mudasse aqui para, sei lá, file, fosse fazer em inglês, eu tinha que ter a mesma referência aqui, tá? E eu vou ter alguns parâmetros aqui que ele está me sugerindo. Que é o indent e o ensure as. Eu acredito que esses dois aqui a gente nem precisa, tá? Eu vou até remover e vamos ver se ele vai gerar a mesma coisa aqui. Ó, perfeito. É muito importante quando a gente está trabalhando com IA, como vocês viram que eu usei autocomplete. Nem tudo que ela entrega pra gente é necessário. Vai ter muita informação que ou vai ser desnecessário ou coloca complexidade para dar manutenção no código. Eu estou utilizando isso aqui hoje como uma ferramenta para tornar essa aula um pouco mais rápida e mostrar como a gente pode utilizar de uma forma inteligente. Mas não confiem cegamente nela. Sempre parem para entender o que está sendo feito aqui, porque vai ser muito importante, tá? Beleza. Então, essa aqui é a primeira parte. Se eu for para a segunda parte, exatamente a mesma coisa. O que vai mudar? Enquanto aqui a gente dá um JSON.dump, que o dump é a minha função que vai enviar os meus dados para o meu arquivo, aqui no carregar ele vai fazer um efeito contrário. Eu tenho uma variável, a variável vai receber um JSON.load, também com o meu arquivo, e vai printar. Certo? Então, se vocês repararem aqui na esquerda, ó, eu tenho um arquivo chamado dados.json. Louco, né? Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer um sistema com isso, eu poderia usar, por exemplo, esse dados.json para armazenar aqui a minha saudação. Óbvio que para o horário, eu não acredito que seja uma boa ideia, porque a gente ia travar, visto que já se passaram 10 minutos. Mas para dados que não são mutáveis, o banco de dados ajuda demais, tá? Antes da gente tentar ir para um exemplo um pouco mais avançado, eu quero ir aqui para o segundo exemplo com vocês. Se eu não quiser trabalhar com JSON, eu consigo trabalhar também com arquivos de texto. Vejam só, vou apagar isso aqui, que eu apenas copiei o que já estava lá. E eu vou salvar isso aqui. Aqui ele vai salvar para mim uma mensagem.txt. Vejam só. Ele só printou 2 vezes aqui, mas acho que ele está com algum problema. Deixa eu tentar de novo. A gente já vai entender por que isso está acontecendo. Ah, tá, já entendi. A gente tem 2 funções de ler. Aqui a gente lê linha por... Lê o arquivo completo, aqui a gente lê linha por linha. Então a gente poderia colocar algo mais ou menos assim, ó.
Por esse arquivo write, bem-vindo à aula de persistência de dados, por exemplo. Ó. O que na prática não tá mudando tanto hoje da forma que a gente tá. Ah, tem um barra N aqui. Agora isso vai ser importante, saca só. Reparem que ele está juntando. Sem o barra N. E a função do strip aqui tá em remover a quebra. Se eu tirar esse carinha, provavelmente ele vai quebrar as linhas. Ó. Não, ele ainda tá igual, legal. Ah, a forma que a gente salvou foi sem o barra N. Então olha agora a diferença. Eu digitei aqui manual. Ele tá sobrescrevendo, né? Aham. Tá, eu vou fazer algo diferente. Eu vou apagar o escrever arquivo. Vamos só ler agora. Ó. Repare que agora ele consegue quebrar. O problema está sendo aqui. Ele está gravando na mesma linha da forma que a gente fez. Porque eu apaguei o barra N. Que se eu for fazer aqui, ele está gravando bonitinho. Então, bem importante aqui, sempre que eu precisar quebrar a linha, a gente usa o barra N. Eventualmente vão ter funções para corrigir isso, mas quando a gente vai trabalhando com códigos de uma forma mais simples, o barra N vai ser o nosso... Quer dizer, o barra ao contrário, N, vai ser o nosso caractere para fazer a quebra. Do contrário, ele coloca tudo junto. E como vocês podem ver, a mensagem está aqui, ó. Então, não necessariamente eu preciso usar o JSON, que é o modo mais organizado, mas também posso fazer uma lista. E assim, existem formas variadas da gente trabalhar com dados, tá? Aí tem um exemplo aqui do SQLite, que nesse momento aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, tanto pela questão do tempo, quanto eu estou sem o banco de dados instalado na minha máquina. Mas basicamente aqui, o que ele faz é criar a conexão, ele vai criar a tabela com os nossos valores do... cadê aqui? Da minha aula de persistência. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ele vai criar aqui esses valores, ó. Nome, idade e e-mail. E aí ele vai estar inserindo os valores que eu tenho aqui no meu dados em um banco de dados de verdade. Lembrando que vocês não precisam se preocupar tanto com essa parte agora. Isso aqui é só mesmo para saber que é possível. Vão ter aí no futuro aulas um pouco mais direcionadas a banco. E que no final nada mais vai ser do que o que a gente já está vendo aqui, tá? Que a gente vai ter um local similar aqui ao JSON, onde a gente vai estar salvando as nossas informações, que a gente insere aqui, confirma, e aí eu posso fazer uma seleção aqui, que nada mais vai ser do que o carregar, que ele vai fazer a função de read, mas que em vez da gente ler aqui no JSON, a gente vai estar fazendo leitura no banco. Então fiquem tranquilos, eu coloquei isso aqui para mostrar apenas que existe, ou para quem tiver curiosidade de fechar aí uma conexão e já quiser brincar de uma forma mais profissional. Quem ainda tiver com um pouco de receio e quiser pegar mais familiaridade tanto com Python quanto com SQL, após isso, então assim, se porventura você quiser entender um pouco melhor sobre cada ferramenta antes de conectar, pode fazer no seu tempo, tá? É muito importante. Programação, como não sei se eu já comentei,
É igual você aprender um idioma ou você ir na academia. A gente vai fazendo por partes. Até que uma hora a gente consegue conectar tudo ao mesmo tempo e tanto vai fazendo sentido quanto vai dando resultado. Beleza? Então fechou. O que a gente pode fazer aqui para encerrar essa aula? Eu tenho aqui em persistência um caminho feliz onde eu recebo dados, eu salvo em um arquivo e eu leio. Eu acredito que a gente consegue fazer em cerca de uns 20 minutinhos um menu para gerenciar isso de uma forma bem legal. Deixa eu só confirmar quanto tempo falta aqui pra gente. Tá, a gente tá em aproximadamente 1 hora de aula. Eu acho que vai dar. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, para a gente fazer um menu, a gente precisa criar um condicionamento. Então, eu vou criar, por exemplo, uma variável chamada menu aberto recebe true. E eu vou colocar aqui um while. Ó, aqui ele vai funcionar um autocomplete baseado no que está embaixo, certo? Como a gente já escreveu isso aqui, a gente poderia só autocompletar, mas eu quero fazer um negócio um pouco diferente. Aqui tudo bem a gente usar IA, tá? São basicamente os prints, aqui a gente vai ver a telinha, e aqui a gente vai ter a opção, certo? Então a gente vai ter algumas escolhas. Eu vou fazer um else, um elif, na verdade. Escolha 2. Elif, escolha 3. E aqui ele puxou para automático com else opção inválida. Eu já vou explicar aqui o que acontece aqui. O primeiro, ele serve para a gente salvar dados. O segundo, ele serve para carregar, mas na verdade não é carregar, é listar. O carregar aqui eu não sei nem de onde ele tirou. Ah, tá, carregar. Carregar arquivo JSON aqui. Vamos chamar de listar. Então, então beleza. Eu tenho aqui a minha escolha 1, que eu posso colocar aqui, por exemplo, print. Olha, já tá... É incrível como o KA sempre adianta o que a gente vai fazer. Se porventura você quiser decorar e quiser desligar isso, eu super recomendo, tá? Eu tô só seguindo aqui por hora, já que a gente tá com um tempo um pouquinho curto. Eu quero explicar mais a funcionalidade e o código do que passar aqui escrevendo linha por linha, tá? Só tem uma coisa curiosa aqui. Eu não quero colocar todas as informações aqui. Eu quero criar as minhas definições. Então eu vou criar uma definição chamada salvar dados. Eu vou ter uma definição chamada listar dados. Eu vou ter uma definição chamada sair. Que eu não preciso disso aqui, inclusive. Que eu já estou com o menu aberto aqui em cima. E eu simplesmente vou fazer aqui umas chamadas. Ó. Então, se a escolha for 1, eu quero salvar. Se a escolha for 2, eu quero listar. E se a escolha for 3, eu quero sair.
certo? O que vai ser o legal disso? A gente terminou o menu fazendo isso. Porque a gente tem todas as chamadas aqui embaixo. E a gente tem só agora que colocar os comandos dentro da função. Então, por hora que eu vou ocultar o meu menu aberto para ficar mais bonitinho. E eu vou colocar aqui em cima o que a gente tinha para ficar mais visível. Então, veja bem. A primeira coisa que eu vou precisar salvar, eu vou precisar de um input. Esse input, primeiro eu vou receber um nome. Depois eu vou receber uma idade. E depois eu vou receber um e-mail, certo? Aí, eu vou construir aqui o meu map, ou o meu dicionário, certo? Que a gente vai ter os mapeamentos aqui, ó. Eu vou ter o nome que recebe nome, eu vou ter idade que recebe idade, o e-mail que recebe e-mail, e a gente replica esse open aqui, certo? O listar, ele vai ser praticamente a mesma coisa. E ele puxou aqui um except na sugestão. O que acontece? O except, eu não tenho certeza se vai ser coberto no momento que você está estudando isso aqui. Mas ele é uma tratativa de erro. O que ele está fazendo aqui nesse exemplo? O try, ele está fazendo um teste. E ele está verificando, ó, eu consigo abrir esse arquivo com esses parâmetros aqui e carregar esses dados na tela? Se sim, legal, ele vai rodar isso aqui. Se ele falhar no começo, ou até se tiver qualquer problema aqui no meio, ele entra na minha sessão e ele vai retornar esse erro aqui. Imagina que seria um if-else. Se tudo der certo, faça isso. Else, deu erro, faça isso aqui. Lembrando que aqui ele diz qual que é o erro. Que seria arquivo não encontrado, erro. Então, nesse cenário aqui, ele está dizendo exatamente qual que é o meu erro. Então, seria mais um se não se do que um se não. Mas, a grosso modo, como ele está só carregando um arquivo, esse seria o único erro possível para esse contexto. Então, seria um if e um else. Tá? Fica mais claro assim para pegar a ideia. Certo? Ele continua me pedindo esse global aberto aqui. Ah, tá. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Se eu não me engano, isso tinha que estar dentro do while. Deixa eu confirmar. Tá, eu acredito que ele seja necessário para cá. Então, recomeçando aqui do zero a explicação do menu. A gente tem uma variável chamada menu aberto. Enquanto menu aberto for igual a true, que se eu fizer isso aqui ou isso aqui, daria no mesmo, tá? Essa versão apenas omite o igual a true, ele vai rodar isso. Se a pessoa escolher o sair vai mudar esse valor para false e vai dar um break.
Existem, na verdade, duas formas de fazer isso. Tem como fazer isso ou tem como fazer um break. Mas acho que a gente pode seguir dessa forma aqui. O break geralmente é utilizado no for. Certo. Então, voltando aqui, a gente tem o nosso listar, a gente tem o nosso sair e a gente tem o nosso salvar. Eu acredito que isso aqui está perfeito. Já vamos fazer um teste. Ó. Eu vou rodar aqui a minha persistência. Está dizendo menu aberto não está definido. Então acho que realmente ela era fora. Deixa eu testar. Beleza. Para ver como a IA mais uma vez confundindo a gente. Eu jurava que estava certo. Ela quis me dizer que estava errado, mas estava certo. Então vamos pro 2. Ó. Ele listou aqui para mim o arquivo. Tem como fazer isso um pouco mais bonito. Se possível, a gente faz durante a aula. Senão a gente pode voltar a trabalhar isso num segundo momento e faz algo melhor. O salvar dados, que poderia ser tipo cadastrar, a gente vai colocar um nome. Então vou colocar aqui João. A idade do João é 18. E o e-mail dele é joão@hotmail.com. Se alguém aqui é da época do Hotmail, provavelmente a gente vai ter quase a mesma idade. E que no caso não é 25 anos. Tá tudo bem, sinal que a gente já viveu a era pré-celular. Vamos pro 2 aqui. Então vejam só. Ele tá mostrando o João. Tem só um detalhe peculiar aqui. Se você reparar, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou ele está sobrescrevendo o Alex, ou ele está listando só o último. Alguma coisa não está certo aqui. Então eu vou na opção 3, que é sair. Que eu não sei por que não está funcionando. Ah, acho que eu já sei. Eu preciso passar isso aqui. Porque se eu não passar, ele não vai funcionar. Obviamente. A gente vai encerrar aqui com Ctrl C. E ó, número 3. Continua não funcionando, legal. Deixa eu tentar com break aqui pra ver se ele funciona. Tá, ele não vai funcionar. Tô começando a achar que aquele global era necessário. Ah! Ah, muito importante aqui. Ele não estava retornando. Vejam só, acho que agora funciona. Mesma coisa. Então vamos colocar o menu aberto de volta. Ah, tá. Eu acho que eu já entendi. A gente vai tirar aqui. Acho que isso vai resolver. Se funcionar, eu já explico. Tá. Seguinte, pessoal. Olha só como que funções é uma coisa maluca. Eu tenho um valor aqui em cima. Então são duas coisas distintas aqui, ó. Eu tenho aqui em cima as minhas definições, as minhas funções. Que inclusive agora eu posso... Ah! Isso aqui eu não posso ter. Também. Aqui o salvar... Eu vou mudar ele para cadastrar.
poderia mudar aqui também, mas tá tudo bem. Importante é a telinha por hora. Então aqui a gente já fez funcionar isso aí, certo? A nossa última investigação aqui para encerrar essa aula é porque quando eu salvo aqui um dado, ele está sobrescrevendo. Aqui, obviamente, ele cadastrou de volta, porque eu estava com aquela linha de código lá em cima que eu não apaguei quando a gente começou a rodar. Mas agora que está limpinho, vejam só. Se eu rodar aqui de novo, eu ir no salvar dados, cadastrar aqui o João, idade 18, joão@hotmail.com, e eu listar, tá o João. Se eu for no mesmo lugar aqui, só colocar a Maria com 20 e maria@gmail.com, eu for listar, tá só Maria. Ele não tá fazendo o... ele não tá adicionando o dado. É como se ele estivesse sobrescrevendo o tempo todo. Aparentemente. Porque se você olhar aqui no dados JSON, só tem essa linha. Certo? Aí, eu queria agora que vocês tentassem imaginar como a gente pode resolver esse problema aqui. Vou fazer uma pequena pausa e eu já volto aqui com a solução, tá? Então, pessoal, voltamos aqui. Fiz uma pausa, caso alguém tinha uma luz. E essa supostamente seria a nossa solução, tá? Tô dando alguns erros aqui, mas agora tudo indica que vai dar certo. A gente vai estar trabalhando aqui com um novo dado, que vai ser na variável. Vai ser aí o nosso mapa, o nosso dicionário. Então, a gente vai tentar abrir o dados.json, que está aqui. Estou arrumando ele aqui para não gerar mais confusão. Ele vai carregar. Se aqui o meu JSON ele não tiver no modo lista, ele vai criar uma estrutura de lista. Então, aqui ele vai adicionar um novo cadastro. E novo dado. Aqui ele vai fazer a leitura. Então aqui primeiro ele lê o que está antigo, ajusta, e na sequência ele adiciona. Vamos ver se vai dar certo. Então vou ter que salvar dados, vou digitar o nome, então vou colocar aqui Alex, idade 30, e-mail alex@mazur.com. Na opção 1, vou colocar aqui João, idade 18, joão@gmail.com. A gente vai no listar. Olha só que incrível. Se vocês lembrarem no começo da aula, a gente estava batendo um papo sobre isso. Quando a gente tem uma lista, ela pode ser sobre várias coisas. Então, se eu quiser aqui, novamente, criar mais um usuário chamado Maria, idade 20, maria@hotmail.com, e eu for aqui no 2 listar, a Maria vai aparecer aqui no final. Então, nesse formato aqui, a gente vai estar colocando um novo dado em dados. Primeiro a gente lê, e depois a gente grava de volta, tá? Então, se em algum momento você teve questão de dificuldade por conta de sempre estar substituindo um conteúdo, essa seria a solução. É a nossa solução definitiva. Se eu sair, veja só, e eu abrir de volta, eu for no listar, olha só a mágica. E a razão pela qual a mágica existe é porque a gente tem um dado aqui. Se eu mudar o meu e-mail aqui no arquivo
e eu for na opção 2, olha só a mágica. Ele já atualizou. Então ele está fazendo leitura disso aqui, certo? E aqui, basicamente a leitura, ele vai apenas abrir e carregar. Aqui dá pra gente fazer um negócio mais legal aqui pra encerrar rapidinho. Vamos fazer um for. Aqui ele já puxa automaticamente quais são os nossos campos. E aí ele consegue... Eu vou ter que sair aqui para atualizar, obviamente. Mas se eu voltar aqui no 2, ó, ele consegue mostrar para mim quais são os usuários. E dá pra gente fazer mais algumas melhorias aqui, ó. Dados cadastrados. E depois do for aqui, eu consigo dar mais uma quebra de linha. Ou colocar alguns tracinhos. Às vezes eu vou colocar só um barra N aqui, que vai ser mais do que necessário. O que a gente tem que fazer? Olha só. Então eu vou fechar. 3, 2. Tá. Tem só uma coisa muito importante. Eu cometi esse erro aqui. Eu espero que vocês não cometam. Eu coloquei o print dentro do for. Só que tá errado. Ele tem que ser fora. Assim como eu não sei o que esse print está fazendo aqui. Ah, dados cadastrados, tá. Então se eu sair aqui, opção 3, e rodar de novo, olha só. Agora ele está aparecendo corretamente, porque ele está quebrando no final. Ele não está pulando aqui. Se, por exemplo, eu quiser ter uma separação melhor nas opções aqui, eu consigo colocar também um barra N. Eu posso colocar até aqui, ó. Então a gente sai, roda, 2. Ó, escolho uma opção de estar selecionado. Dados cadastrados, posso colocar também um barra N, ó. Exemplo prático do que a gente estava vendo antes. Ó. Ele pulou aqui da opção e montou aqui. Certo? Tô pensando se tem mais alguma coisa aqui pra gente cobrir. Mas eu acho que a gente já tá quase em 1h30. E eu juro que eu não quero mais tomar o tempo de você com essa atividade aqui em específico, tá? Provavelmente, nos próximos dias a gente vai trabalhar com isso aqui, não só gravando esses dados, mas esse processo de alteração a gente também vai fazer. Para estar realizando hoje, como o conteúdo já está muito maçante, e eu passei até do meu limite, que a ideia era ter aulas de 1 hora, infelizmente a gente não vai conseguir. Então eu vou bolar uma aula 2, que é a aula onde a gente conseguiu cobrir já todos os tópicos, e ainda no finalzinho aqui eu consegui entregar esse bônus de um menu com persistência, que eu vou dar um jeito de organizar e deixar ele disponível para vocês utilizarem. Esse já foi o nosso bônus de hoje. Então qualquer coisa além disso aqui ia ficar muito maçante, ia ser bastante informação. E sendo bem sincero, eu não espero que vocês entendem essa questão de persistência aqui 100% logo de cara. A ideia é a gente entender o conceito e nas próximas aulas a gente vai focar na questão de prática, beleza? Então fiquem tranquilos. Tem coisas que até eu eventualmente tenho que recorrer para a pesquisa para resolver. A questão do salvar dados aqui mesmo é algo que nas minhas notas a gente não tinha aqui a opção do append. Só que coincidentemente é a mesma ideia que a gente tem com outros tipos de dado, tá? O que muda é que a gente vai estar trabalhando com JSON, a gente não vai estar trabalhando com memória,
beleza? Então espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aqui. Se tiver qualquer dúvida, postem nos comentários, por favor, aí, que pode ser a dúvida do colega de vocês. Já manda aquele joinha e compartilha aí com o pessoal que você acha que vai ter interesse nesse conteúdo. E se tudo der certo, se a gente conseguir movimentar gente o bastante, eu me comprometo com vocês aí de, nos próximos dias, ou talvez nas próximas semanas, conforme tudo ocorrer, de estar fazendo esse conteúdo ao vivo. Aí, eventualmente, a gente vai ter alguns cortes, visto que a gente vai estar trabalhando com lives aí entre 1 e 2 horinhas. Mas vai ser bem direto, porque vocês podem trazer problemas, a gente pode colocar esses problemas aqui na tela e tentar resolver junto, tá? A única coisa que eu peço para vocês é, não utilizem exemplos de faculdade. Tudo que eu estou fazendo aqui são laboratórios externos. Se tiver qualquer coisa, por exemplo, que vocês tenham de faculdade, que tem que entregar o projeto, tentem sair um pouco dele. Mesmo que eventualmente vocês tenham que copiar algum desse código aqui para lá. Mas se a gente começar a fazer o projeto final de vocês aqui e não for, por exemplo, só uma correção de bug, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de aprendizagem. Então, se for para pegar um projeto, se for para copiar alguma coisa, ou até se for usar IA aqui no autocompletar, usem com consciência, porque coisas podem sair do controle e a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Muito importante. Mas então é isso. Eu fico por aqui. Você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Espero te ver novamente. Até mais.